Perguntas e respostas bíblicas. Capítulos 12 ao 20 de Gênesis. Perguntas. Pegue um papel e lápis, anote e depois confira o seu resultado no vídeo a seguir. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para mais vídeos. Deixe seu like. Capítulo 12. Pergunta 1. Qual foi o chamado que Deus fez a Abrão? Pergunta 2. Onde Abrão se estabeleceu inicialmente ao atender ao chamado de Deus? Pergunta 3. Como Abrão reagiu quando chegou ao Egito devido à fome na terra? Capítulo 13. Pergunta 1. Por que Abrão e Ló decidiram separar-se? Pergunta 2. Qual foi a escolha de Ló em relação ao local para estabelecer-se? Pergunta 3. O que Deus prometeu a Abrão após a separação de Ló? Capítulo 14. Pergunta 1. Por que Abrão decidiu lutar contra os reis que haviam capturado Ló? Pergunta 2. Quem é Melquisedeque e que papel desempenhou na vida de Abrão? Pergunta 3. Qual foi a recompensa que Abrão recusou após a batalha? Capítulo 15. Pergunta 1. Como Deus mostrou a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas? Pergunta 2. Qual foi a resposta de Abrão à promessa de Deus de uma descendência? Pergunta 3. Como Deus selou a aliança com Abrão neste capítulo? Capítulo 16. Pergunta 1. Como Sarai tentou resolver o problema da falta de descendência? Pergunta 2. O que aconteceu quando Agar ficou grávida de Abrão? Pergunta 3. Qual foi o nome dado ao filho de Agar e que significado ele tem? Capítulo 17. Pergunta 1. O que Deus mudou nos nomes de Abrão e Sarai? Pergunta 2. Qual foi o sinal da aliança entre Deus e Abrão neste capítulo? Pergunta 3. O que Deus prometeu a Abrão e sua descendência nesta aliança? Capítulo 18. Pergunta 1. Quem apareceu a Abraão no início deste capítulo e qual foi o propósito dessa visita? Pergunta 2. Como Abraão reagiu à notícia de que Sara teria um filho? Pergunta 3. Qual foi o pedido de Abraão a Deus em relação a Sodoma e Gomorra? Capítulo 19. Pergunta 1. Como os anjos foram recebidos por Ló em Sodoma? Pergunta 2. Como Ló e sua família foram avisados sobre a destruição iminente? Pergunta 3. Por que a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal? Capítulo 20. Pergunta 1. Como Abraão apresentou Sara a Abimeleque, o rei de Gerar? Pergunta 2. Como Deus interveio para proteger Abimeleque de um erro involuntário? Pergunta 3. Como Abimeleque reagiu quando soube que Sara era esposa de Abraão? Fala, irmão, o que acharam das perguntas? Deixe o seu comentário abaixo com suas respostas. As respostas corretas estão no vídeo a seguir. Confiram quantas acertaram. Tentem novamente após assistir ao vídeo de Gênesis. Que bom que você ficou até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho, pois assim sempre será lembrado dos próximos vídeos.
e ajudará no crescimento do canal. Em breve será disponibilizado Gênesis dos capítulos 21 ao 26. Comentem se gostaram. Até a próxima e muito obrigado. Rômulo Ferreira.